Estamos aqui reunidos mais uma vez no Frentes em Movimento para discutir um pouco sobre essa retomada do trabalho do Congresso Nacional e como que as frentes têm se movimentado para avançar no reinício do trabalho do Congresso Nacional com suas agendas no meio de toda essa confusão política que a gente está vivendo, né? Gustavo, essa semana a gente acompanhou aí a reunião na Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, né? Você pôde estar presente, foi discutido o PL 733, não é mesmo? Foi um café da manhã da Frente Parlamentar, naquela pegada de semanalmente as frentes se reunirem. Então, a Frente Parlamentar da Infraestrutura e Logística se reuniu essa semana para discutir o PL 733, que moderniza toda a questão dos portos no Brasil. Então, está acontecendo uma comissão especial. Então, esteve lá o Arthur Maia, que é o relator do projeto na comissão especial, relatando um pouco como ele pretende conduzir esses trabalhos. Teve também o ministro de Portos e foi uma reunião muito proveitosa. O pessoal conseguiu debater os principais pontos do que aflige ali o setor de portos e a gente vai ter muito trabalho. Agora, o interessante é que a Fremlog decidiu recentemente a fazer isso semanalmente. Ela fazia de 15 em 15 dias um almoço, mas ela decidiu trazer isso para toda semana. E isso já deu resultado, porque a última reunião foi cheia, onde eles apresentaram a agenda do que seria tratado nesse ano, e essa agora, de hoje, teve a presença de quase 20 parlamentares, um ministro, 2 senadores, então demonstra que essa rotina que a gente tem das frentes acabam tendo relevância porque cria referência, né? Então, trazendo aqui um pouco a estratégia das frentes, essa foi essencial para hoje acontecer esse café da manhã. Não sei se já teve alguma repercussão aí, o pessoal acompanhou. Bom, acho que é muito interessante. Eu acho que foi muito valioso o sucesso do café da manhã, se a gente pensar no contexto que a gente está essa semana. Os trabalhos voltaram, mas as tensões entre oposição, governo, STF e tudo mais têm impedido um pouco a Câmara em si de funcionar. O pessoal está obstruindo tudo, né? Exato. Hoje a gente até esteve por lá e foi bem difícil de conseguir fazer alguma coisa. Então, é interessante que mesmo com situações como essas, contextos como esse, a gente ainda consegue fazer um trabalho tão significativo como as frentes, né? Não, e você cria, como eu falei, a questão da referência, né? Como todo mundo sabia que tinha esse evento e ele não depende do cenário político, vai acontecer de qualquer jeito. Lá na Frente Parlamentar da Agropecuária, na época, a gente condicionava o almoço, que ainda existe, né, toda terça-feira, a ter alguma pauta, alguma reunião no Congresso. Mas a gente, independente disso, fazia sempre o almoço. Então, tinha vezes que não tinha congresso, eu estava de recesso, mas o almoço sempre tinha. E, pasmem, aparecia um deputado ou outro lá nas férias para comer e bater um papo sobre o agro. Então, esse trabalho das frentes, de ter uma rotina de debates e encontros, é muito importante para a estruturação dessa relação do público com o privado que a gente faz aqui pelas frentes. E a frente do comércio e serviços, né, Pedro, está indo na mesma toada. Fala um pouco aí do... Sim, não. Eu acho que a frente do comércio e serviço, a frente do empreendedorismo, todas elas estão organizando agendas semanais para conseguirem conduzir os temas aí que eles vêm acompanhando e trabalhando incansavelmente, né? Inclusive, um dos temas que a gente vai ter que acompanhar, né, que a gente vai acompanhar nessa retomada é a própria questão do IOF, né? E é aí que puxa mais um fio de tensão nessa relação entre os poderes de empoderamento, de quem tem o poder de decidir, de definir o que vai ser, o que não vai ser, né? A gente vê que no final do ano do semestre legislativo, no último mês, o Supremo decidiu pela retomada do IOF, né? E as frentes elas continuam engajadas de alguma forma para achar uma solução para que o IOF não suba, né? Um trabalho que vem sendo feito pela coalizão das frentes de apresentar uma PEC, né, extinguindo o IOF, é uma tentativa de alguma forma de você resolver o problema em definitivo ou pelo menos fomentar ainda mais o debate de quem vai definir de fato a solução, né, a definição de fato de qual vai ser o desdobramento do IOF. Eu acho que, Pedro, isso aí
acho que demonstra uma coisa muito importante. Eu não queria estar na pele do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, porque imagina, o Hugo Mota tem lá na mesa dele para resolver a questão do IOF, que você já resolveu, já comentou. O aumento do número de deputados que foi vetado pelo presidente é uma pauta prioritária do Nordeste, Norte-Nordeste, principalmente, que são os estados que vão ganhar mais parlamentares, exato. Tem a questão da própria prisão domiciliar do Bolsonaro, que virou manchete e bagunçou o coreto. E também a pauta pelo Senado de impeachment de um ministro do Supremo. Então, imagina você nesse turbilhão ter que resolver todos esses assuntos. E qual seria, e aí eu deixo aqui para a gente debater, o papel das frentes nisso tudo. Eu acho que no IOF fica claro, porque é uma agenda que atinge o setor econômico, né? Direto. Mas as outras, nem tanto, né? E aí, Karen, qual é a sua visão sobre a participação das frentes nisso para te botar em xeque? Me colocar numa posição desconfortável. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o fato de que às vezes a gente vai entrar em discussões que não necessariamente são a pauta central das frentes que a gente trabalha, né? Não, toma conta, olha só. A FPA cancelou o almoço por conta dessa confusão. E tinha pauta. Pois é. E eu acho que pauta, isso é... né? 50% de imposto sobre grande Exatamente, parte do setor. Era Trump a pauta. É isso mesmo. E é engraçado porque muitos dos nossos clientes, assim, nessas 2 semanas de recesso, o que mais perguntavam pra gente era justamente isso. Quais são as previsões para o próximo semestre? O que vai acontecer? Que projetos serão votados? E a gente tinha que ter uma bolinha de cristal para saber como seria. Deixa eu perguntar aqui. Né? Isso. E, assim, para a gente analisar isso, para a gente ter um mínimo contexto, a gente tem que pensar nos personagens que estão em xeque, que é justamente o que você falou. O que o Hugo Mota vai fazer, o que o Davi Alcolumbre vai fazer, o que o governo vai fazer e como eles vão se movimentar em torno dessas discussões. A sensação que eu tenho é que nesse recesso foi a panela de pressão que foi esquentando. Eles foram botando um monte de coisa dentro dessa panela de pressão. Agora tá uma mistureba de problema dentro dessa panela para estourar. E eu quero saber se vai abrir tranquilo, qual vai ser o desfecho disso daí. Porque realmente é uma situação complicada, né? As maiores frentes até são chamadas a se pronunciar uma coisa ou outra. Inclusive, saiu uma matéria essa semana do Lupion dizendo que os partidos continuariam em obstrução. Mas ele falou muito mais ali como um líder de uma bancada que tem número expressivo do que tematicamente em cima de uma frente ou de um tema, né, específico. Mas fica difícil as frentes se posicionarem porque elas são temáticas, né? Elas não são... E aí vai um dilema interessante, né? Porque você tem toda essa discussão de relação de poderes, de conflitos que estão acontecendo hoje. Em meio a tudo isso, você tem o tarifaço do Trump, que está impactando diretamente diversos setores. Aí você tem o executivo construindo soluções e propostas internas que devem ser tramitadas dentro do Congresso. Qual que tem que ser a postura de cada uma das frentes nesse aspecto, né? Olhar o setorial, olhar o contexto político, olhar a separação dos poderes, né? Na verdade, é um desafio setorial imenso, porque antecipou-se as eleições e qualquer posição setorial que uma frente vá tomar vai influenciar nas eleições. Então, aqueles temas que são mais amargos para os eleitores de uma maneira geral, são mais difíceis de serem tratados nesse cenário, né? Então, é um desafio maior para as frentes organizarem as pautas com um cenário ruim desse político, né? A gente tem a ideia de começar só em abril do ano que vem as eleições, mas já está aí o pessoal discutindo quem é o próximo presidente, e até lá as coisas vão parando, o Congresso vai esvaziando de pautas diversas a esses que a gente comentou aqui, a essas. E a gente vai ficando sem ter o que fazer, né? Vai ficando meio marasmo. A percepção que eu tenho é que quando coisas como essas acontecem, momentos em que não é só uma discussão, são várias discussões sobre a mesa de temas que se relacionam, mas ao mesmo tempo não são diretamente relacionados, a gente perde um pouco do que é uma discussão específica. Hoje, a oposição lá no Congresso já está expandindo, não é só mais sobre a anistia, é sobre o Trump, é sobre o IOF, é sobre o governo, é sobre o Hugo Mota, é sobre... Exatamente, é sobre os 3 poderes, é sobre a democracia como um todo, e aí as pessoas voltam a usar aquela palavra sensacionalista que é a crise da democracia, né? Então, eu acho que nesse contexto, as frentes acabam tendo que ser um pouco mais estratégicas para conseguirem funcionar. Né? Exato.
mais criativo. Puxar a responsabilidade. Eu acho que a palavra é essa. Eu até... Para resolver os problemas, de uma maneira geral. Até puxo um pouco, porque hoje eu estava numa comissão e aí uma deputada, ela falou... Eles estavam discutindo para ver se conseguia votar pelo menos algum projeto na comissão hoje. E aí ela disse que, poxa, a gente poderia votar esse projeto hoje porque se a gente ficar enrolando, a partir de outubro nada mais vai acontecer. Porque a partir de outubro já vai ser só eleições e a gente não vai conseguir fazer mais nada. Ou seja, isso já é uma percepção geral dos parlamentares de que as eleições vão começar muito antes do previsto. Já começaram. Já começaram. Então é esse, pessoal. É o cenário que a gente tem agora. Fica o desafio para as frentes se organizarem ou terem protagonismo nas pautas nesse cenário político muito ruim. E até semana que vem. Hoje a gente terminou com um balde de água fria, né? Vamos ficar esperançosos. Semana que vem a gente fala mais, né, cara?